Deus tem os seus caminhos e Deus nos orienta em tudo. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12, versos 7 ao verso 9. É culto de ceia, e eu tenho certeza que Deus vai nos conduzir aqui de maneira gloriosa. Diz assim: e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de me não exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Toma o seu assento. Peço que vocês intercedam por mim, para que Deus possa, segundo a sua graça, nos usar nesta noite aqui. Glória a Deus. O texto aqui faz a gente pensar. O texto faz a gente pensar que há momentos na nossa vida que nós oramos e Deus não responde. Vamos imaginar na seguinte situação. Imagine que você está num avião, dentro de um avião, e de repente explode um dos motores do avião, e o piloto sai da cabine e diz assim para alguns passageiros: olha, o avião vai cair. Mas quando ele fala isso, ele diz: mas eu tenho o paraquedas. Imagine o desespero das pessoas. Ele diz: eu tenho paraquedas. As pessoas que estão ali não são muitas, mas elas pelo menos ficam aliviadas, porque o piloto sabe aonde estão os paraquedas, e logo, enquanto o avião com aquele problema vai rompendo, ele começa a distribuir o paraquedas, e aí alguém diz assim: ó, comandante, teria como o senhor me dar um paraquedas cor-de-rosa? Com certeza, o comandante diz o seguinte: olha, é impossível te atender aqui, dá o seu paraquedas, se você quer se salvar, pule. Vai entregar o paraquedas para um outro, e o outro diz assim: comandante, eu tenho medo de altura, eu tenho medo de altura. E o comandante diz assim: olha, está aqui o seu paraquedas, empurra ele. Depois vem um outro, na hora de receber o seu paraquedas, ele diz:
comandante, eu tenho ânsia de vômito com a altura e não tem como o senhor tirar isso de mim, tirar o medo. E o comandante diz: não tem o que fazer, está aqui seu paraquedas e pula. Vem um outro e diz assim: comandante, olha, o outro fala: comandante, eu vou esperar o avião diminuir, ficar mais próximo do chão, porque fica mais fácil. Eu começo a conjecturar o comandante dizendo assim: olha, o que você está dizendo é impossível, pega o seu paraquedas e voa. Pastor, aonde o senhor quer chegar? Eu quero dizer para você que há momentos na nossa vida que Deus nos empurra, Deus nos dá um empurrão, para você entender que há situações que Deus não responde. Alguns pedidos que nós fazemos, que Deus não nos atende. Quando você olha aqui o texto, o apóstolo Paulo, ele diz assim: e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de me não exaltar. Ele recebeu um espinho na carne. As suas muitas caminhadas em favor da obra de Deus, as suas muitas caminhadas para evangelizar os gentios, sofreu um naufrágio, foi apedrejado, quase morreu, esteve abandonado, passou por muitos flagelos na sua vida, e eu imagino que o espinho que ele recebeu, um espinho que não somente perfurou a sua carne, mas foi até o coração. Eu não estou dizendo para você que o espinho na carne do apóstolo Paulo foi no pé. Eu não estou dizendo para você que o espinho na carne do apóstolo Paulo foi, não estou afirmando, alguns estudiosos dizem que um dos problemas era os seus olhos, uma enfermidade nos olhos. Porém, eu quero te chamar a atenção, esta caminhada, a vida cristã, nós pisamos em muitos espinhos que atravessam nossos pés, ou nosso pé, e nos faz, muitas das vezes, manquejar, em algumas situações, a vontade de desistir, de parar, porque ele nos fere de tal ponto que vai até o coração, e você ora e diz: Deus, tira de mim esse espinho, que está dificultando a minha caminhada cristã, e você ora uma vez, você ora a segunda vez, você ora a terceira vez, e Deus não responde, e quando Deus não responde, eu fico imaginando a aflição, mas no momento mais difícil do apóstolo Paulo, ele dizendo: Deus, tira de mim este espinho na carne, tira de mim esse espinho na carne, tira de mim esse espinho na carne. Aí o Senhor lhe diz assim: Paulo, a minha graça
te basta. A graça de Deus, ela é suficiente. A graça de Deus, ela é poderosa, ela é o suficiente para nos ajudar a romper as dificuldades desta vida. Mas eu digo para você, quando você ora e Deus diz não, você insiste e Deus diz não, você insiste e Deus não responde. Quando Deus diz não, quando Deus não responde, quando Deus nega a sua solicitação, como é que você se comporta? Porque Filipenses, o capítulo 4, verso 6, ele diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições, ou seja, antes as vossas orações, sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica. Então Deus diz: pode pedir, pode clamar, porque o texto está dizendo aqui: não estejais inquieto, não fique inquieto, não fique inquieta por coisa alguma, antes os seus pedidos, as suas necessidades sejam em tudo conhecidas diante de Deus, de oração e súplicas, com ação de graça. Ele está dizendo: você pode orar, você pode pedir. E por que Deus não responde? Porque Deus sabe o que é melhor para você. Deus sabe o que é melhor para você. Existem pessoas que não podem ser muito próspera materialmente, porque se ela for, ela se exalta de tal maneira que não vai reconhecer que foi a graça de Deus, que foi a bondade de Deus, que foi a misericórdia de Deus. O verso 7 diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Jesus também lá no Getsêmani, lá no horto, antes de ir para a cruz, antes de ser preso, antes de ser levado para Jerusalém, antes de ser coroado com uma coroa de espinho, antes de ser crucificado, no momento de angústia, no momento de tristeza, a Bíblia diz que Jesus ali com alguns dos seus discípulos, Jesus chama alguns discípulos e diz: vamos orar comigo. E os discípulos foram. E Jesus se afastou, porque a Bíblia diz que ele estava angustiado com angústia de morte, porque Jesus sabia o que ele iria passar. Jesus sabia tudo o que ele iria sofrer, porque Filipenses mesmo, quando Paulo escreve aos Filipenses, ele reconhece isso. A carta aos Filipenses é a carta da gratidão. E é interessante quando você começa a ler aqui no capítulo 1, verso 3, Paulo diz assim: dou graças ao meu Deus, porque todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós, em todas as minhas súplicas. É a carta da gratidão, é a carta onde o apóstolo Paulo diz, onde o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Filipos, ele diz: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, onde ele mostra a humildade de Jesus, a sua santidade,
O apóstolo Paulo, quando escreve esta carta aos Filipenses, ele não estava fazendo uma viagem de lazer com a família, ele não estava num restaurante quando ele escreveu esta carta, ele não estava num shopping quando escreveu esta carta, ele não estava na casa de amigos ou rodeado por muitos amigos quando escreveu esta carta. Você sabe onde Paulo estava? Ele estava preso, estava na prisão quando ele escreveu esta carta. E foi por intermédio dele, porque se você ver lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, você vai ver que foi lá quando ele foi a Filipos, quando ele evangeliza, quando vai para casa, quando Lídia ouve a pregação de Paulo, ela logo se rende ao evangelho, ela com a sua família se entrega ao Senhor, é batizada e faz um apelo para Paulo: Paulo, venha estar na minha casa. Nós vemos o que Deus fez na vida deste homem. Quando aquela jovem que tinha um espírito de adivinhação começou a perturbar Paulo, Paulo orou ali, repreendeu aquele espírito de adivinhação e ele saiu. Aquela moça foi liberta, mas agora Paulo está orando e dizendo: afasta de mim esse espinho na carne. Jesus lá no Getsemane, da mesma forma, orou, dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice, porque o cálice era amargo. E ele ora, e o Senhor diz: Senhor Jesus diz: todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Querido irmão, querida irmã, nós temos recebido a graça de Deus sobre graça. Sabe o que é isso? Receber a graça de Deus sobre graça. Há momentos que Deus não nos responde, mas você tem a graça dEle, você tem recebido a graça dEle. O crente pela graça não recebe só a salvação. Não é só a salvação que você recebeu. Se você está aí, olha, com as suas mãos segurando a sua Bíblia, a sua bolsa, além da salvação, você recebeu a graça de Deus de ter as mãos aí. Se você está me olhando aqui neste altar, além de receber a graça de Deus, você também recebeu olhos para poder ver. Você tem recebido a graça de Deus, ouvidos para ouvir tudo isso. É a graça de Deus, é graça sobre graça. Não é porque você merece, não é porque eu mereço, mas Deus, segundo a sua bondade, nos deu visão perfeita, nos deu audição, nos deu juízo, nos deu entendimento. Isso é graça, além da salvação. A salvação que recebemos por meio de Jesus Cristo, precisou Ele derramar o seu sangue, precisou Deus não ouvir o pedido dele lá no jardim do Getsemane, para que você e eu pudéssemos ser salvos e termos o nosso nome escrito no livro da vida. Em nome do Senhor Jesus, meu amado irmão, como é que você se comporta quando Deus não responde? Quando Deus nega um pedido seu? Você pensa em parar, você pensa em desistir, mas o amor de Deus nos constrange.
mediante a sua graça, remover os espinhos da nossa vida. Nem sempre Deus faz isso, porque Deus permite essas situações na nossa vida, para ver quais são os frutos que você vai produzir. Irmãos, não importa o nome do pomar, não importa o nome da árvore, o mais importante do que o pomar, do que as árvores, são os frutos. Os frutos são mais importantes. Eu me lembro daquela passagem lá em São Marcos, que alguém chegou e repreendeu alguém que estava pregando, expulsando demônios, usando o nome de Jesus. E os discípulos foram lá e repreenderam, e falaram para Jesus. E Jesus disse: não, deixa. Se ele não é contra nós, ele é por nós. Mas mestre, ele não está junto conosco, ele não faz parte do grupo dos discípulos. Como é que você se comporta quando você encontra o seu irmão que tem as suas diferenças? Como que você se comporta quando você encontra pessoas que pregam Cristo e é de uma outra denominação? A minha denominação é melhor. Não, não é isso. Nós temos que entender que a graça de Deus é para todos, e Deus usa cada um segundo o seu poder, segundo a sua misericórdia. Então, em nome do Senhor Jesus, querido irmão, querida irmã, uma coisa Deus jamais irá negar para os seus filhos, que chama-se salvação. Mas tem coisas que você vai orar, você vai insistir, e o Senhor Deus vai dizer para você: a minha graça é suficiente para você, a minha graça te basta. Vira para esse crente que está ao seu lado e fala para ele: olha, a graça de Deus te basta. Fala para esse irmão: não murmure. Abre a sua boca pelo Espírito de Deus e diz: não murmure. Ah, por que que Deus deu esse dom para esse irmão e não deu para mim? Por que que Deus deu esse dom para essa irmã e não deu para mim? Por que que Deus colocou esse irmão numa igreja maior e eu numa igreja menor? Meu irmão, não murmure, a graça de Deus te basta. É a graça de Deus para pastorear a igreja grande, para pastorear a igreja pequena, mas onde Deus te colocar, em nome do Senhor Jesus, dá frutos, porque a obra é dele, é ele que responde, é ele que exalta, é ele que humilha, é ele que abençoa, é ele que responde, é ele que fica em silêncio. Quando você ora e diz: Deus, tira essa doença de mim, tira essa enfermidade de mim, você recebe um diagnóstico que te deixa preocupado, ou alguém da sua família. Eu me lembro do pastor Aderso, que quando o seu sobrinho estava internado, a igreja toda, muitos irmãos que tiveram pessoas aqui internadas, que foram para UTIs, lembro do saudoso presbítero Isaías, e muitas outras pessoas, que nós tivemos a graça de Deus, a oportunidade de conhecer nesse pouco tempo que estou nesta cidade. Quantos que nós íamos pela madrugada, orando, chorando, clamando e dizendo: Deus cura, Deus sara, Deus restaura, Deus dá vida.
respondia. O Senhor não respondia. É muito fácil, muitas das vezes, você ser grato a Deus quando você ora e Ele responde. Por exemplo, quantas pessoas que eu me lembro de situações que aconteceram na minha vida, situações difíceis que eu orei ao Senhor e Deus me respondeu. Mas imagine se Deus perguntasse para mim: e se eu não atendesse a sua oração, você continuaria firme? Você está orando, agradecendo porque eu te dei, porque eu respondi a sua oração. E se eu não respondesse a sua oração, será que você iria dar graças? Agradecendo a Deus pela vida da minha esposa, quando eu pensei que iria perdê-la. Porque é muito fácil você dizer: eu te amo. Mas há momentos na nossa vida que você é provado realmente para ver se você ama com a mesma intensidade que você fala. E Deus, por sua bondade e misericórdia, nos respondeu. A graça de Deus é suficiente. Mesmo que você não tenha recebido aquilo que você pediu, mas continue adorando. Se Ele der, Ele é Deus. Se Ele não der, Ele continua sendo Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Aquela ilustração, sim, que me veio à mente, é para entendermos que há situações que Deus nos dá o paraquedas e faz com que a gente voe na sua graça. É a graça dele que nos impede de cairmos. É a graça dele que nos sustenta. Que o Senhor continue te abençoando. E eu só quero que você se coloque de pé agora. Que você, nesse momento, pense na graça de Deus. Você continuaria da mesma forma, servindo o Senhor, mesmo tendo um não, experimentando perdas e tantas outras coisas? É a graça de Deus. Através do Espírito de Deus, olhe para essa pessoa que está ao seu lado e fala para ela assim: a graça de Deus te basta. Fala para esse crente: a graça de Deus te basta. A graça de Deus te basta. Fala: a graça de Deus te basta. Talvez você chegou hoje aqui de uma maneira diferente neste culto de ceia. Eu iria pregar uma outra mensagem, mas Deus tem os seus propósitos.
Deus tem os seus propósitos, porque a graça é dele, a palavra é dele, a pregação, a inspiração vem dele, a igreja é dele, o povo é dele. Tem muita gente que acha que é dono de povo. Não, as almas é dele, o povo é dele, a igreja é dele. Ele é o Senhor da igreja, é ele através do seu Espírito que dirige a igreja. Levante as suas mãos aos céus. A gente não consegue ficar um minuto com as duas mãos levantadas em adoração a Ele. Às vezes a gente uma mão só, mas se você conseguir levantar as duas mãos aos céus, você vai levantar e vai cantar conosco a graça. Aleluia, glória a Deus. Com as mãos levantadas. Graça, graça, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Adore, cante com as mãos levantadas. Graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Aleluia. Me tomaste em teus braços e me deste salvação. Teu amor tem derramado em meu coração. Não sei como agradecer-te o que tens feito por mim. Só posso dar-te agora minha canção. olha essa parte agora. Eu te dou Graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Para terminar, graça novamente. É para chegar até os céus.